Fala galera, vamos para a 15ª questão do projeto PRF 99, um projeto onde eu vou resolver 99 questões preparatórias para o concurso da Polícia Rodoviária Federal na disciplina de Física. Então, sem muita enrolação, eu vou pedir para que você já curta o vídeo se você está gostando do nosso projeto, para que você se inscreva no canal, que você ative o sininho e vamos colocar a vinheta aí com a questão para que você veja o que nós vamos fazer hoje. Muito bem, então veja que é uma questão que fala sobre força elástica, né? Ele fala claramente sobre a deformação de uma mola, sobre a constante elástica da mola, e ele quer saber quanto que essa mola vai deformar quando ela for submetida a determinada força. Para você que ainda não está habituado à força elástica é a força de deformação de qualquer objeto que tenha capacidade de elasticidade, capacidade de justamente deformar. Os objetos mais comuns em questões são as molas, mas nós podemos ter isso para um elástico, por exemplo, para uma borracha, para um tecido como o corpo, né, a nossa pele, o tecido, o choque de dois veículos que deforme o carro. Então, para todas essas situações vale a situação de força elástica. Mas nesse caso ele foi muito específico falando sobre a deformação de uma mola. Então, temos duas situações aí. A força que foi aplicada na mola, 240 newtons, a constante elástica da mola, que é 60 newtons por centímetro, e ele quer saber justamente qual é o valor da deformação, quanto que essa mola vai deformar. Aí um detalhe importante aqui é que nas alternativas nós temos essas unidades em centímetros. Isso não é a unidade do sistema internacional, assim como a constante em newton por centímetro também não é. Mas, e aliás no sistema internacional é newton por metro, tá? Então, como aqui está em newton por centímetro, se nós usarmos dessa forma na fórmula, fora do sistema internacional, ainda assim nós teremos uma resposta de uma medida, só que essa medida vai ser dada justamente em centímetros. Então não há necessidade de fazer transformação. O objetivo principal de eu trazer essa questão, inclusive, é com relação a essa questão das unidades. Então, para que a gente possa resolver isso, o que você precisa saber? Você precisa saber da fórmula de força elástica. Tá? Bem tranquilo e bem direto. E a fórmula de força elástica é assim, ó, Fe de força elástica igual a K vezes X. É a constante elástica da mola, que foi dada nesse caso, vezes a deformação. Tá? O K é a constante elástica e o X é a deformação. Isso você encontra lá na parte do estudo de forças, na dinâmica, tá? Se você for procurar o seu conteúdo lá. Muito bem, nós temos a constante? Temos a constante. Temos a força que foi aplicada sobre a mola? É essa força de 240 newtons, portanto é a força elástica. E nós queremos saber a deformação. Então uma simples aplicação dessa formulazinha nos dá a resposta correta aí. Então vamos lá, sem muita enrolação, a força é 240, a constante é 60 e o X é a deformação que nós queremos saber. O 60 está multiplicando, passa dividindo, nós temos 240 dividido por 60 igual a X. Aqui nós podemos simplificar um zero em cima e um zero embaixo, né? Dividir por 10 em cima e embaixo, é isso que significa. E daí nós temos 24 dividido por 6. 24 dividido por 6 é 4, né? Porque 4 vezes 6 dá justamente o 24. Então 4. 4 é a deformação. Como eu falei antes, né, como nós usamos a unidade em newton por centímetro, a resposta será dada em centímetros também. Então tá aí a nossa respostinha, bem tranquilo, bem direto, uma questão bem fácil, alternativa D de dado para você. Tá aí, alternativa D. Como sempre, né, eu resolvo a questão e depois eu gosto de falar um pouquinho para você sobre os pontos que são fundamentais que você aprenda depois da questão. Tá? Porque o objetivo fundamental aqui desse nosso projeto é justamente que você, através da resolução de questões, entenda o conteúdo que você precisa levar para a sua prova. Tá? Então não basta você saber, ver como eu faço a resolução, e sim entender principalmente o raciocínio por trás dela e por que eu cheguei na aplicação dessa fórmula. Tá? No caso da fórmula, ela é bem direta, a questão é bem direta, falando sobre força elástica. O que eu gostaria de deixar bem claro aqui para você é com relação às unidades. Tá? A unidade do sistema internacional é newton por metro. Então, se nós fôssemos trabalhar no sistema internacional, por exemplo, se as alternativas estivessem em metros, eu teria que transformar isso aqui em metros.
Tá? E daí já nós teríamos um trabalho não tão fácil para fazer essa transformação de Newton por centímetro para Newton por metro. Não é o caso dessa questão, mas é o que eu quero destacar aqui para que você fique atento. Tá? Então, duas coisas que você tem que levar dessa questão. Primeiro, conhecer a força elástica, saber que ela tem a ver com elementos relacionados à deformação, tá? Em especial a molas, e saber sobre a unidade da constante elástica, que é Newton por metro no sistema internacional e não Newton por centímetro, apesar de, nesse caso, a gente poder usar a questãozinha e o valor dessa forma. Beleza? No mais, eu gostaria de pedir para você curtir o vídeo aí se você gostou, se você acha que dá para compartilhar com a galera aí, compartilhe também. E nas descrições aí a gente tem todos os nossos links dos nossos canais, tá? 2 canais no Instagram, nós temos o nosso grupo do Telegram, que é um grupo muito focado também na resolução de questões e nos conteúdos que eu coloco de física. É um grupo que eu consigo ter um acesso mais direto, então se você tem interesse também, fique à vontade para clicar no link e entrar lá no nosso grupo. E ainda o nosso Facebook, além do canal aqui que eu já pedi para você curtir e também se inscrever caso você não seja inscrito. Muita gente assiste o nosso vídeo e não é inscrito no canal, tá? Então se inscreva, ative o sininho, né? Faz essa mão aí, porque isso vai ajudar a gente a divulgar mais o nosso trabalho e também vai ajudar você a ter acesso aos vídeos assim que eles saírem, em primeira mão, beleza? Um grande abraço, vamos para a próxima questão, que é a questão 16, daqui a pouquinho para você. Vamos lá!